Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime, ou hoje poderia ser Aquele Mangá, porque vamos falar aqui de Solanin, olha só, foi publicado, pelo menos aqui eu tenho a versão em duas edições da LPM Pocket, um mangá maravilhoso de Inu Asano, que você talvez conheça, talvez não, pelo Boa Noite Pum Pum. E eu acho interessante até como ponto de partida contrastar aqui os dois, porque o Boa Noite Pum Pum foi a primeira obra do Asano que eu tive acesso, pelo menos. Foi a primeira que eu li. E aí, graças ao meu amigo, fica aqui até um abraço pra ele, o Porco Conceitual, aí, meu querido Pig, que me falou: ah, lê o Solanin que você vai gostar. Então, dito e feito, está lido. E vim aqui compartilhar minha opinião, minhas impressões com você aí que está assistindo. Espero que seja agora o começo de um bloco em que volta e meia eu posso vir aqui para trazer recomendações de bons mangás que eu tenha lido. E esse aqui certamente foi excelente, um mangá aí da demografia Seinen, foi publicado originalmente em 2005 e é aquela historinha de, superficialmente se poderia dizer, de coming of age, que você acompanha jovens aí se deparando com a realidade do mundo adulto, mercado de trabalho, relacionamentos e tudo mais. E aí você mistura com isso um tanto assim de música, porque tem uma grande paixão aí orbitando a trama toda sobre o ofício de você criar e se expressar pela arte, o que é muito legal. Eu sempre já fizemos outros vídeos aqui, por exemplo, o Look Back sobre a paixão por você desenhar e criar mangás. Aqui você também fala um bocado sobre arte no sentido da criação de música, da composição, de como você pode usar tanto como uma ferramenta social ali, marcando um período da vida com seus amigos, como também uma ferramenta para você extravasar suas emoções e berrar para o mundo inteiro como você está se sentindo. Então acho que é um mangá que trata muito bem também a relação das pessoas com a arte. E além do slice of life, além do romance, tem o drama também. E não seria uma obra do Asano se não tivesse uma grande carga emocional ao longo de toda a leitura. E logo de cara, uma das coisas que eu comparo e contrasto para mim, vindo do Boa Noite Pum Pum, me agradou muito mais a leitura do Solanin, não tirando o Pum Pum para lixo de forma alguma, um excelente mangá que eu recomendo também, depois a gente pode fazer um vídeo próprio para ele. Só que eu senti que o Asano, ao longo do Pum Pum, ele tem um certo fetiche, uma certa glamorização até da miséria, da depressão, de pegar seu coração e espremer ele ao máximo, porque é um mergulho assim, todo volume que você pega é para você ver o pior da humanidade, para você sair bem para baixo mesmo. E eu gosto de leitura assim, obviamente tem um grande valor, é um baita mangá, mas é engraçado que o Solanin, por ele intercalar esses momentos mais tristes com momentos de alegria pura até, eu sinto que ele fica até mais angustiante. Eu sinto, especialmente ao longo do primeiro volume, os dois são muito bons, mas tem uma grande reviravolta, não vou entregar nada aqui, pode ficar tranquilo, mas um grande fato acontece no final do primeiro volume que acaba norteando aí o desenrolar da história no segundo. Mas é especialmente nas partes do Solanin no primeiro volume que estão os personagens mais felizes e os protagonistas. Você acompanha a história da Meiko e do Taneda, que são dois jovens que estão morando, dois jovens namorados, né? Estão dividindo o teto, estão lidando com os desafios de pagar seus boletos, de se perguntar se a vida de um trabalhador assalariado é só isso que a gente tem mesmo para fazer. Então você tem aí as dificuldades do relacionamento, a dificuldade do mercado de trabalho, a dificuldade de você ir encarando todas as desgraças que acontecem no mundo ao mesmo tempo que você tem que cultivar esses laços com família, com amigos. Então você vai nessa pegadinha, só que, claro, você fica sempre essa tensão no ar de tipo, putz, será que eu, pelo menos tendo lido sem spoiler, você se pergunta, pô, será que o casal vai terminar? Porque tem sempre aquelas pequenas fagulhas assim que você vê, caramba, é uma leitura grande, é da Asano, será que vai querer levar pro lado aí de ver, putz, a qualquer segundo basta aí um motivozinho qualquer que acaba essa alegria e acaba o relacionamento?
Ou, putz, agora tá tomando coragem para investir na banda. Será que vão tomar patada? Será que vai investir com tudo nisso e depois vai desabar tudo e vai ter que voltar para a vida antiga? Então, como você intercala os desafios aí com esses momentos de felicidade, quando acontece de estar puramente todos os personagens felizes, então, se acontece, por exemplo, uma cena que estão lá vendo uma queima de fogos, reunidos ao lado dos amigos, todo mundo curtindo ali um momento em que tá tudo em paz, para mim é mais triste e mais angustiante e provoca mais ansiedade você ver os personagens felizes sabendo que isso pode ser arrancado deles, e provavelmente vai, porque tem uma pegada bem realista, né? Ele tem esses pés no chão, volta e meia você tá lendo e você pensa, caramba, realmente são os dilemas e situações como se fosse a vida como ela é, né? A vida real. Então, essas pontadas, assim, pra mim são mais eficazes quando você te dá o gostinho da felicidade, quando você quer manter os personagens nesse status, do que quando você tá, como acontece no Pum Pum, o tempo todo, tudo correndo da pior forma possível. Então, a pegada dessa narrativa e ele ter realmente te ensinar um otimismo em meio às coisas inevitavelmente ruins que acontecem, sinto que a narrativa do Solanin é mais eficaz, pelo menos na minha opinião. Acabei gostando bem mais dele do que do Pum Pum, claro, para comparar só com obras do próprio Asano. Agora, o que realmente você logo de cara reconhece o traço dele, eu gosto muito. Você vê, no Pum Pum tem umas coisas mais estilizadas, e claro, o próprio personagem título sendo um avatar totalmente não humanoide, né? Aqui é mais nesse sentido pé no chão também, assim como a narrativa de você acompanhar a gente real. Você vê, tem os cenários urbanos, você tem muita atenção aos detalhes. Eu gosto a arte do Pum Pum talvez seja mais provocativa, talvez seja mais instigante, talvez mais experimental também. Essa aqui é mais, vamos dizer, tem uma certa linearidade, também não vai querer de uma página para outra botar um negócio mais metafórico, mais transcendental, mais alucinógeno até, que às vezes tem no Pum Pum, que parece uma viagem por substâncias ilícitas, de vamos começar a piração aqui, e começar uns devaneios e tornar tudo mais simbólico aqui e tal. Tem lá seus momentos assim de simbolismo, mas mesmo quando eles acontecem, mesmo quando você tá flertando com alguma coisa de expansão de consciência, mas ele rapidinho volta, então é só um lampejo que vai durar 1 ou 2 quadrinhos, depois ele já volta à sua pegada mais do cotidiano no Japão. E eu acho que isso, de novo, funciona bem para os dois mangás, claro, mas a pegada do Solanin talvez não seja tão inventivo quanto o Pum Pum, mas acho que funciona muito bem para a história que ele quer contar. Tava olhando aqui, deixa eu ver se eu pego, se eu gravo aqui algum trechinho qualquer aqui. Tá falando dos fogos de artifício, ó. Você vê eles aqui olhando a queima de fogos, você vê que é uma arte mais na linha do que eu tava falando, que não tem muito eles na cidade aqui, cadê, ó? Construções e tal, você vê que não tem aquele contraste que o Pum Pum faz, de às vezes tá uma coisa muito caricata e aí uma imagem fotorrealista no fundo, que funciona bem para provocar um contraste, mas aqui ele é mais comedido nisso. Então, não necessariamente se você gostou de Pum Pum, você vai gostar do Solanin também, ou se você odiou um, você vai ser de um no outro, porque eu acho que é bem característico o estilo da Asano, ele consegue preservar ali, mas é muito nesse detalhe, no quanto ele se permite trazer um pouco mais de otimismo no Solanin, que eu acho, pelo menos na subjetividade aqui da coisa toda, na minha leitura, por se permitir mostrar esse sorriso, esses vislumbres de alegria, eu acho que o Solanin, ele machuca e angustia mais do que a tortura, no bom sentido, né, com algumas aspas, que o Pum Pum provoca. Então, se você gosta dessas histórias de jovens, de coming of age, de dilemas da vida, de filosofar um pouquinho ao redor disso, de valorizar os amigos ao seu redor, porque inclusive tem um elenco de personagens coadjuvantes muito bons ao longo do Solanin, seja o pessoal que são colegas de banda, seja as pequenas histórias emergentes que surgem no ambiente de trabalho, na rotina, na escola de um e do outro. Eu gosto muito dando uma pequena pincelada aqui, de novo sem entregar o que tem de tão legal, quando um dos amigos dele está lá no trabalho e vem um velhinho lá todo dia querendo entregar carta. Então, esse velhinho, tipo, é uma passagem rápida pela história, mas você vê que esses fragmentos de narrativas do dia a dia
elas conseguem complementar bem tematicamente tudo que o Solanin está trazendo. Então, para você que gosta de drama, de coming of age, slice of life e de contemplar essas questões da vida, fica aqui essa recomendação de leitura, vale muito a pena. Inclusive vou deixar link aqui na descrição para você, se quiser comprar na Amazon. Normalmente está no precinho aqui, acho que é uma edição bem competente, não encontrei nenhum errinho de revisão, nem nada, então tá bem polidinho, bem legal o mangá. E se você já leu, me conte aí nos comentários o que você achou, qual é a sua obra favorita do Asano, o que você acha do Solanin. Inclusive fica a recomendação, depois ouçam também a música com a letra escrita pelo próprio Asano, gravada pelo Asian Kung Fu Generation, que tem um filme que eu não assisti, né, mas foi usado pra lá também, então é bem legal que tem a temática musical dentro do mangá e na vida real você também pode até fazer a leitura. Entre um volume e outro eu peguei pra ouvir, acho que intensifica e potencializa bem as coisas, é legal você ver a música tema com o mesmo nome do mangá sendo gravada ali, tem toda, você vai entender os significados quando você lê, vale a pena pra mim. Tornou ainda mais legal a experiência. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui então. A você que assistiu, meu muito obrigado. Valeu pela companhia, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.